Atenção, falando do Campeonato Brasileiro de 2023 da Série A. Vanderlei Luxemburgo assumindo o time do Corinthians, abaixo aí de muito protesto da torcida. Dorival Júnior comandando o time do São Paulo e já vem aí de uma sequência de 6 jogos, no caso, 3 empates, 3 vitórias. Vem invicto no comando do São Paulo. Temos o Corinthians beirando a zona do rebaixamento e o Flamengo na segunda parte da tabela. Botafogo Futebol Clube, meus amigos, liderando o campeonato com 5 jogos e 5 vitórias. Também temos detalhes aí da Série B, classificação e os próximos jogos. E também vamos falar, já de início, a classificação da Série A após esses 5 primeiros jogos do campeonato. Também vamos falar os resultados da última rodada que se encerrou ontem. E amanhã abrem novamente mais uma rodada do Brasileirão da Série A. Tudo isso você acompanha aqui nesse canal maravilhoso. Esse é o canal de Olho na Rodada. Meu nome é Paulo Vieira. Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. E roda a vinheta e bora pro vídeo de hoje. De boa, então, torcedor, vai chegando nesse canal, vai se inscrevendo no canal de Olho na Rodada, vai deixando o seu like, o seu comentário nessa live maravilhosa dessa sexta-feira à tarde. E vamos falar agora um giro dessas 5 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos falar um pouco de Série A, Série B. Temos também manchetes das equipes do futebol brasileiro. Aquela mensagenzinha rapidinha, vamos passar aqui no final desse vídeo, para você ficar de olho aí no seu time do coração. Após então 5 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A, temos o Botafogo invicto na competição, com 5 jogos e 5 vitórias. Botafogo, aliás, que venceu aí, Flamengo venceu Atlético Mineiro e Corinthians também dentro desses 5 jogos que teve a estrela solitária do Botafogo, que vem forte fazendo uma bela campanha. E eu arrisco dizer, embora a gente tenha aí 5 rodadas apenas, que o Botafogo deve, se continuar nessa pegada, figurar entre os 4 primeiros no final do campeonato. Então a gente vai ficar de olho no fogão, vamos ficar de olho nos jogos do Botafogo para ver até onde vai essa força do Botafogo e nós vamos estar de olho aqui. Vamos então para a classificação. O primeiro é o Botafogo com 15 pontos, seguido de Palmeiras 13, terceiro colocado Fluminense com 10, o quarto colocado o Atlético Paranaense com 9 pontos. Esses são os 4 primeiros. Depois vem Cruzeiro, Fortaleza com 9. O sétimo colocado é o São Paulo com 8 pontos. Agora vem 4 times com 7 pontos. O oitavo, o Atlético Mineiro. Santos, o nono, 10º Grêmio. E o 11º, o Internacional, todos com 7 pontos ganhos. Na 12ª posição, o Flamengo com 6. O Bahia na 13ª com 6. O Vasco, 14º com 6 pontos. O 15º colocado é o Bragantino, também com 6 pontos. Beirando a zona do rebaixamento, batendo a porta da zona do rebaixamento da Série A, o Corinthians com 4 pontos na 16ª colocação. Na zona de rebaixamento, Cuiabá tem 4, Goiás tem 3, Curitiba 2 e o América Mineiro com apenas 1 ponto em 5 jogos, 4 derrotas e 1 empate na última colocação do Campeonato Brasileiro da Série A. Então, um resumo básico aí da primeira divisão com relação à tabela, está tendo uma, não digo bagunça, mas uma mistura de pontuação aí. O jogo está bem disputado, a não ser o Botafogo, que até agora tá destoando, tá disparando na liderança do campeonato. Não disparando porque tem Palmeiras em segundo com 13, o Fluminense vem muito bem com 10 pontos na 3ª colocação, e a gente vai estar de olho aí nos 4 primeiros, como a gente sempre faz aqui no nosso canal. A 5ª rodada encerrou ontem. Claro que você, torcedor, já deve ter passado, já deve ter visto os melhores momentos, mas a gente vai passar aqui os resultados da 5ª rodada. O Inter 0, Atlético Paranaense 2, jogo no Beira-Rio. O Atlético jogou melhor e fez, né? Inclusive o William
Bigode voltando a marcar depois de muito tempo aí. Santos 3, Bahia 0 na Vila Belmiro. Lá em Bragança Paulista, o Bragantino empatou com o América. Esse foi o único ponto do América. O jogo ficou 2-2. O Cuiabá não vem bem no campeonato, perdeu para o Atlético Mineiro 4-0 em casa. O Flamengo venceu o Goiás 2-0 no Maracanã. Em Minas Gerais, no Mineirão, lá o Cruzeiro perdeu para o Fluminense por 2-0. O Palmeiras venceu o Grêmio por 4-1 no Allianz Parque. No Couto Pereira tivemos empate entre Vasco e Curitiba 1-1. Botafogo, como a gente já havia falado e destacado, venceu e venceu bem o Corinthians ontem 3-0. O Fortaleza ficou no empate em 0-0 com a equipe do São Paulo. Destaque para essa quinta rodada é mais uma vez a força do Engenhão, que fez o Botafogo chegar à sua quinta vitória seguida no campeonato. É muito importante largar bem no campeonato de pontos corridos, ainda mais sendo aí o Brasileirão da Série A, um brasileiro muito difícil, um campeonato brasileiro muito difícil, tá bom, meus amigos? Então tá aí o Vasco, o Botafogo largando bem no Campeonato Brasileiro da Série A, tá bom, meus amigos? Então tá aí o Botafogo. Também temos destaque para o Cruzeiro que estava vindo aí numa sequência, né, boa, né, acabou perdendo em casa para o Cruzeiro. O Grêmio também, sem Luizito Soares, visitou o Palmeiras em São Paulo e não segurou a força do Verdão. Perdeu também o time do Grêmio por 4-1. O Santos está tentando se reabilitar no campeonato, vencendo o Bahia. O Internacional aqui não vem bem, a gente já vai dar um destaque para o Internacional mais para frente desse nosso vídeo aqui, tá bom, meus amigos? Demais, era isso, ficou aí o Internacional 1 e o Vasco 1 lá no Couto Pereira também. O Flamengo está tentando se reabilitar no campeonato, vencendo o Goiás aí por 2-0, né? O Pedro acabou fazendo um dos gols e ficou aí destaque negativo do Pedro, que ele se machucou, né? Machucou a coxa, então ele não joga nesse fim de semana com o Bahia fora de casa e também provavelmente não vai jogar com a equipe do Fluminense, contra a equipe do Fluminense, no jogo de terça-feira, na ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Fica com a gente e se inscreve nesse canal maravilhoso, deixe o seu comentário nessa live e o seu joinha, que isso ajuda demais o nosso canal aqui, o De Olho na Rodada. Bora então dar um giro de informações das equipes do Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Vamos dar os destaques aqui nas equipes que estão se destacando, ou negativamente ou positivamente, começando com o líder invicto do Campeonato Brasileiro, o Botafogo. O Botafogo, então, na liderança do técnico Luiz Soares, rebateu crítica do início do ano. Na entrevista coletiva pós-jogo de ontem, da vitória 3-0 diante do Corinthians, ele criticou, né, que no início do ano, pelo motivo de ter um campeonato estadual muito fraco do Botafogo, né? Ele teve aí seus discursos meio, né, por conta do estadual ruim, falaram muitas coisas ruins, deram muitas críticas, né? E o Luiz Castro do Botafogo falou que até tentaram, jogaram o nosso time na lata de lixo. Mas a gente vai pensando a cada jogo a jogo, a gente está avaliando o campeonato desta forma. E realmente, se você avaliar, como eu posso dizer, se você pensar assim no campeonato jogo a jogo, realmente pode ser que é uma estratégia que dê certo, né? Lógico que todo mundo pensa jogo a jogo, ninguém vai pensar em 3 jogos para frente, mas se você realmente colocar na cabeça de cada jogador que tem que pensar em cada jogo, eu acho que cada jogo você, sendo final de campeonato, cada jogo aí realmente vai ser o diferencial da equipe, né? Cada jogo. Hoje temos uma final, o exemplo de hoje é a final contra o Corinthians, hoje a gente joga com o Corinthians, a gente vai dar a vida para vencer a equipe do Corinthians. Ponto. Venceu, 3 pontos na tabela, líder do campeonato. Próximo jogo do Botafogo é com o Goiás fora de casa. Esse mesmo pensamento pode valer em casa ou fora
Botafogo que já ganhou fora também na competição. Luiz Castro também falou que querem melhorar o futebol brasileiro, destaque o que há de melhor no futebol do Brasil. Tem que dar tempo aos treinadores também. Isso foi uma coisa muito interessante que ele falou, que ele gostaria de ver que as diretorias, as equipes estão dando mais tempo para os treinadores. E realmente há muita troca de técnico, né? A exemplo do Luiz Castro, que já está um bom tempo no Botafogo, e o Botafogo está colhendo os frutos agora de ter segurado o técnico do Botafogo por mais tempo. Então, realmente faz todo sentido o treinador ser segurado na equipe aí por muito mais tempo, para dar tempo para o homem trabalhar. Deixa o homem trabalhar lá que dá certo. Então, ele deu exemplo lá de fora, né, que mesmo com derrota, protesto de torcida, que é raro, mas mesmo assim a diretoria mantém o planejamento, né, mantém o treinador, e isso realmente dá resultado, né? Aqui, após aí 3, 4 jogos negativos já, troca de treinador, aí toda aquela filosofia de trabalho que foi colocado pelo treinador atual, mesmo estando passando por momentos ruins, ele sai, vem um treinador novo, ou em muitos casos passam aí 3, 4 rodadas sem poder contratar um treinador novo para o cargo, né? Bota um interino ou bota alguém da base, então isso deixa um pouco complicado também. A exemplo agora do Avaí aqui de Santa Catarina, que está aí com o Marquinhos Santos, né, como técnico interino da equipe, embora tenha vencido, né, mas a gente sabe que realmente é complicado. Então, estou dando um exemplo aqui que eu conheço, que eu lembrei agora aqui, que o Avaí demitiu o técnico Alex de Souza e está com o Marquinhos aí, e não tem o treinador definido, pelo menos até o início dessa live. Falando, né, de Série B, lógico. Então, o próximo jogo do Botafogo é fora de casa, 6h30 de domingo, contra o Goiás, lá na Serrinha. Então, Luiz Castro aí... Vale ressaltar mais uma vez que ele, né, achou ruim, né, que tentaram botar o Botafogo na lata de lixo no início do ano. Hoje o Botafogo é líder isolado, invicto da competição. Tá bom, meus amigos? Então era isso do nosso time do Botafogo. Bora falar do Corinthians agora. O Corinthians, após quinta rodada de competição, tá dando trabalho aí pro técnico Vanderlei Luxemburgo. Vai ter trabalho o professor. Então... são 5 jogos, né? 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, né? Marcou 5 gols, tomou 10. Tem um saldo negativo de menos 5 gols. Né? Os jogadores estão se cobrando muito, né? Roger Guedes falou que o time tem que jogar e jogar mais, tem que jogar mais e mostrar mais. Né? Yuri Alberto não vem jogando bem, a zaga anda batendo cabeça. O goleirão Cássio não vem no seu melhor momento. Eu já vi o goleiro Cássio carregar o Corinthians inúmeras vezes aí nas costas, de estar jogando melhor, né, na época que o Corinthians estava jogando melhor, ou até mesmo quando o Corinthians não ia bem o Cássio. Então o Cássio não passa por um bom momento. Acredito aí que alguns gols ele deveria ter pego. O Gil não vem bem, o Wagner na lateral direita não está vindo bem aí, né? Tem alguns garotos que o Vanderlei Luxemburgo está lançando, né? Já vamos falar de um desse aí. Inclusive o Wesley, de 18 anos, né? Que é a pauta aqui da nossa reportagem para vocês aqui. E já vamos falar nele aqui. Então o Vanderlei Luxemburgo está trazendo jovens aí da base para tentar lançar no profissional e tentar aí botar para jogar os moleques para ver se consegue achar. Na verdade ele está procurando um time ideal, né? Ele está procurando o seu time ainda e não encontrou o técnico Vanderlei Luxemburgo, tá bom, meus amigos? O Yuri Alberto e o Roger Guedes deram uma bronca no garoto Wesley, de apenas 18 anos, que dá... aos 21 minutos, quando ele entrou no segundo tempo já do jogo, ele fez o seu segundo jogo como profissional, né? A segunda participação. Não dá nem para dizer que é jogo, né? Entrou no segundo tempo aos 21 minutos. Então,
Ele fez o seu segundo jogo como profissional, ele fez uma bela jogada pelo lado esquerdo de ataque do time do Corinthians e arriscou para o gol. O jogo estava no final, estava perdendo de 2-0 e o Yuri Alberto e o Roger Guedes deram uma bronca nele para o estádio inteiro ver. Caiu aí nas redes sociais também, que eles pediram cruzamento ao invés de finalização. O garoto, então, foi corajoso, estava com a confiança e tá certo mesmo, tá com confiança, tem que bater pro gol, né? Mas os dois atacantes aí do Coringão não gostaram. Não caiu muito bem nas redes sociais, né? Teve alguns comentários muitos sobre isso e eu também não concordei, não concordo com essa forma do Yuri Alberto, Yuri Alberto e o Roger Guedes ter achado ruim com o garoto, inclusive fez caras e boca o Yuri Alberto aí, deu para ver bastante na televisão aí, na transmissão do Premier Sport TV lá, tá bom, meus amigos? Então eu não concordo, porque quantas bolas os dois atacantes receberam durante o jogo todo, né? Então, ele fez certo, na minha opinião, o atacante aí, o garoto do Corinthians, o Wesley, de 21 anos aí, 18 anos o rapaz tem, eu acho que ele fez certo de atacar a bola. O Corinthians, então, vive aí o seu pior início do Campeonato Brasileiro desde 2012. Lembrando que em 2012 ele venceu a Libertadores, né, com 4 pontos em 5 jogos. Né? São 4 pontos apenas em 5 partidas. Em 2012, após 5 jogos, o Corinthians estava com apenas 1 ponto naquela ocasião e era o lanterna da competição. Mesmo assim, o Corinthians conseguiu vencer e venceu bem a Copa Libertadores da América e Mundial. A gente sabe o que aconteceu com o Corinthians nos anos seguintes ali. O próximo jogo do Corinthians é contra o São Paulo no domingo às 4 horas da tarde. Hein? E vale lembrar que aqui no canal de Olho na Rodada a gente acompanha todos os jogos aí. E vamos colocando aí uns vídeos, uns shorts de vídeo muito bacana de gols e melhores momentos para você ligado aqui no canal. Então, se não é inscrito, se inscreve nesse canal maravilhoso e deixe seu joinha e vai comentando nessa live aí. Bora agora então, do Corinthians seria isso, falar do São Paulo, do Tricolor Paulista, um jogo difícil. O São Paulo segurou o Fortaleza e saiu com empate em 0-0. Um jogão de bola ontem lá na Arena Castelão, eu vi o jogo, um jogo muito disputado, um jogo onde o Fortaleza teve, se não amplo, mas um domínio aí nas principais partes do jogo, né? Teve aí no decorrer da partida mais chances que o São Paulo. O goleiro Rafael vem aí segurando o São Paulo, vem segurando o resultado, vem passando por uma fase muito bacana o goleiro do Tricolor Paulista, né? O São Paulo, então, 5 jogos, ele tem 2 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Fez 7 gols, tomou 3, tem um saldo positivo de 4, então o São Paulo vem firme para o Campeonato Brasileiro com o Dorival Júnior. São Paulo, que é o atual 7º colocado, né? O Dorival Júnior ele valorizou o empate, né? E diz que o clássico contra o Corinthians vai ser um jogo muito pesado. São 2 camisas muito pesadas e o jogo vai ser decidido no detalhe. A gente tem que estar preparado para todos os detalhes possível, então tem que estar aí com a atenção redobrada, né, nesse jogo. Então realmente vai ser um belo jogo no domingo às 4 horas, Corinthians e São Paulo. Digamos que pelo histórico das 5 partidas do Campeonato Brasileiro, na minha opinião, o favorito é o São Paulo, mesmo jogando na Neoquímica Arena, que com certeza vai estar tomado pelos torcedores do Corinthians. Mas clássico é clássico e a gente vai conferir aí. Então, Corinthians e São Paulo, no domingo às 4 horas da tarde, tá bom, meus amigos? Então era isso. O São Paulo, o Rodrigo Nestor não joga, o Rodrigo Nestor, que é desfalque do São Paulo, porque foi expulso no jogo do Fortaleza dessa quinta-feira. Então, sem o Rodrigo Nestor, Dorival Júnior vai ter que matutar o seu time titular para enfrentar o Corinthians na Arena do Corinthians no domingo. Tá bom, meus amigos? Bora agora falar de Flamengo. O Flamengo venceu o Goiás no Maracanã por 2-0 e segue sua busca por recuperação, né? O Flamengo é o 12º colocado atualmente. São 5 jogos, né?
Todos completaram a quinta rodada. Vitória, tem 2 vitórias, nenhum empate, né? Tem 2 vitórias e 3 derrotas em 5 jogos. Marcou 9, tomou 7. Tem o saldo de 2 positivo a equipe do Flamengo aí, então, que não ou é vitória ou empate, né? São 3 derrotas e 1 empate, quem diria o Flamengo. É por isso que eu disse no início desse vídeo que está totalmente diferente hoje o campeonato brasileiro, visto dos últimos anos aí, né? Mas vamos ver o que vai rolar aí. O Botafogo é líder, o Flamengo não vem bem, Corinthians não vem bem, né? O Internacional também, então vamos. O Pedro tem lesão na coxa direita e é remota chance de tê-lo no jogo contra o Fluminense na terça-feira pela Copa do Brasil. O atacante iniciou o tratamento aí, mas não joga nesse sábado, amanhã, 4 da tarde, lá na Arena Fonte Nova contra o Bahia, 4 horas da tarde. Ele não joga amanhã e também é dúvida para o jogo de terça-feira contra o Fluminense pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A lesão é, teoricamente, leve, né? E tem uma remota chance de enfrentar o Fluminense pela Copa do Brasil, mas mesmo com esse tempo muito curto, o DM, a diretoria lá, o departamento médico do Flamengo, vai fazer de tudo para ter o jogador nesse grande jogo importantíssimo. O Fluminense que vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, e lembrando que goleou o Flamengo na final do Campeonato Carioca, então tem essa disputa, além de, claro, né, ser um clássico como todos sabem, né? Então, tempo curto, a gente vai ver o que vai rolar. Para o clássico da Copa do Brasil na terça-feira, amanhã, no sábado, começa a venda dos ingressos aí para o clássico Flamengo e Fluminense no Maracanã, Fluminense e Flamengo. Vai ter promoção de ingresso, com 50% de desconto, se o sócio levar mais um, então entra lá no site que tá tudo lá explicadinho, direitinho, para o amigo ligado aqui no canal de Olho na Rodada. Tá gostando desse vídeo? Dá o seu like para ajudar o nosso canal. Dá o seu like, meus amigos. Assista esse vídeo e dá o like aí para ajudar a gente. E vai comentando também nessa live aí que a gente voltou com tudo no canal de Olho na Rodada, porque aqui você sabe que é diferenciado. Bora agora dar as manchetes das equipes aí, num geral das equipes. Peguei três manchetezinhas aqui para os amigos ligados no canal, para nós encerrar bonito. Já vamos falar da Série B também. E lembrando também que esse fim de semana a gente vai ter o encerramento da rodada, o plantão do canal de Olho na Rodada. Após todo o fechamento de rodada, a gente vem aqui e faz um vídeo bacana explicando e dando os detalhes dos jogos para os amigos ligados aqui no canal. Bora para aquela manchetezinha. A manchete que a gente faz aqui no canal de Olho na Rodada, que eu separo aqui, é aquelas informaçãozinhas para vocês ficar curioso, ficar com a gente mais algum tempo e ir também lá no canal do seu time, lá no site, e clica lá no site do seu time para saber mais informações. Como são 40 equipes, né, que a gente fala bastante de Série A e Série B, né, e são muitas equipes para pegar todas as informações das equipes, o vídeo fica grande, pode ficar chato para vocês, então a gente resolve trazer as informações muito bacanas aqui e vamos dar uma manchete aqui. Cruzeiro, briga por pênalti no Cruzeiro, repercute no mundo inteiro, papelão. Rapaz, no jogo agora do Fluminense contra o Cruzeiro, teve o pênalti aí, ficou então, que o Henrique Dourado e o Cabral lá, o atacante, o Rodrigo, agora esqueci o nome lá da criatura, camisa 9 do Cruzeiro, agora fugiu, eu não marquei aqui, eles brigaram feio, né, para cobrança de pênalti, teve empurra, mas acabou ainda o camisa 9 do Cruzeiro, perdeu o pênalti, né, então isso repercutiu no mundo todo, no futebol, e a maioria está dizendo que foi um grande papelão, mas isso no caso aí é normal, foi só isso aí realmente tem. É porque os dois jogadores, Bruno Rodrigo, lembrei o nome do fera, camisa 9, Bruno Rodrigo, o meu ponto aqui me ajudou. Bruno Rodrigo e o ceifador brigaram lá para aquele rapaz lá, o camisa tá com 99 nas costas lá, aquele que faz gol e faz isso aqui, jogou Flamengo, foi jogar fora.
e agora está de volta no Cruzeiro aí o ceifador e o Bruno Rodrigo disputaram a bola para bater o pênalti, o Bruno Rodrigo bateu e acabou perdendo, né? O Rafael Cabral minimizou a treta dos dois, né? E disse que por vitória ele até já saiu na mão. Então tá aí. Palmeiras fica perto de renovar contrato com o Gabriel Menino. Gabriel Menino aí, o Palmeiras, Gabriel Menino é o dono dos gols bonitos e decisivos pelo Palmeiras. Já fez gol aí, vários jogos decisivos, vários gols bonitos. Então, o Palmeiras está muito perto de renovar com Gabriel Menino. Bruno Tabata joga após 2 meses de afastado por lesão e volta a ser opção para Abel Ferreira. Essa é uma notícia muito boa. Bruno Tabata realmente é um belo jogador. Internacional. Inter tem 4 jogos fora de casa agora na sequência, 2 pelo Brasileiro, 1 pela Copa do Brasil, jogo de ida das oitavas de final, e 1 pela Libertadores da América. Então, vai servir um pouco para recuperar a concentração e sair um pouco da pressão da torcida. Realmente aí, 4 jogos vai fazer a torcida do Inter ficar com saudade aí do Internacional no Beira-Rio. São 2 jogos pelo Brasileirão, em Minas Gerais aí, vai ter 2. 1 pela Copa do Brasil, jogo de ida, e também pela Libertadores. Então, 4 jogos. Se fosse 1 por semana, seria 1 mês longe, né? Mas não tem um jogo por semana, né? O calendário realmente é muito pesado. Então, 4 jogos fora de casa, o Internacional, a gente vai acompanhar, vai ficar de olho para ver o que rola aí. O Mano Menezes tentando trabalhar bem esse time, né? Perdeu em casa no último jogo aí, perdeu em casa também o time do Internacional, né? Perdeu para o Atlético Paranaense, né, em casa, né? Então tem agora um tempo para esfriar a cabeça e tentar se recuperar bem a equipe do Internacional. Então, da geral do Campeonato Brasileiro da Série A seria isso. Bora agora falar aí do Campeonato Brasileiro da Série B. Já estamos encerrando o nosso vídeo de hoje. Já vai deixando o seu like, vai compartilhando com os amigos e vai se inscrevendo nesse canal e vai ficando com a gente, porque aqui você vê gol, melhores momentos e muitas informações. E aqui a gente conversa bastante, interage bastante. A gente fala informações do seu time, curiosidades do futebol. E também, claro, não podemos deixar de falar do Campeonato Brasileiro da Série A, Série B. E também vamos dar uma geral aqui no Campeonato Brasileiro da Série C. Estamos dando uma boa trabalhada nessa terceira divisão. Lembrando que eu tenho um time meu que está na terceira divisão. Está invicto ainda, hein? Bicho velho tá. Esse ano eu acho que vai. O Campeonato Brasileiro da Série B, 6ª rodada. Lembrando que temos aí uma observação. O Vitória também está com C. O Vitória, 5 jogos, 5 vitórias. 15 pontos ganha, hein, meus amigos? E a exemplo do Botafogo, o Vitória vem comendo todo mundo aí. Hoje teremos aí pela 6ª rodada, Vila Nova, que é o 4º colocado com 10 pontos, contra o Criciúma, 2º colocado com 13 pontos ganhos. O jogo é às 7 da noite. Também hoje teremos Avaí, clássico catarinense, Avaí Chapecoense, na ressacada aqui em Florianópolis. O Avaí é o 11º colocado com 6 pontos ganhos. A Chapecoense, 12ª com 5 pontos ganhos. No sábado, teremos Juventude, 18º colocado com 3, contra o Mirassol, 19º colocado com 7 pontos ganhos. Teremos também, o jogo é às 4 da tarde, às 5 da tarde, Guarani, 5º colocado com 9 pontos, e Sampaio Correia, 13º colocado com 5 pontos ganhos. Também teremos aí Novo Horizontino, 7º colocado com 8 pontos. O CRB, 19º colocado com 2 pontos ganhos. Também teremos aí o Ceará, 17º com 4 pontos. Contra Tombense, 15º aí com a pontuação. Eu não peguei a pontuação aqui da Tombense. Peço desculpa ao torcedor da Tombense. Mas ele é o 15º colocado, tá? No domingo, vamos ter Londrina, que é o 16º com 4 pontos, contra a Ponte Preta, 14ª com 5 pontos ganhos.
O Vitória, o líder invicto, 15 pontos ganhos, joga também no domingo contra o Atlético Goianiense. O ABC, lanterna da competição, com 1 ponto ganho, enfrenta o Botafogo de São Paulo, que é o atual sexto colocado, com 9 pontos ganhos. O Ituano, 10º colocado com 6 pontos, enfrenta o Sport Recife, que é o 8º colocado com 7 pontos ganhos. Então tá aí a tabela de classificação da Série B e também os jogos da sexta rodada. O campeonato está seguindo, os campeonatos aí estão apenas no começo, né? Vai abrir aí a sexta rodada dos dois campeonatos, Série A e Série B, estão iguais nesse exato momento, então a gente espera aí que vai rolar muita coisa boa no campeonato. Começa hoje já pela Série B, teremos Clássico Catarinense, teremos também Vila Nova e Criciúma, temos os 3 times da Série B jogando hoje a Série B. Amanhã também temos aí times brasileiro catarinense na Série C, Figueirense joga às 4 horas da tarde, vamos meu Figueira, vamos detonar tudo, com fé, confiança e com muita garra, jogar fora de casa contra o Confiança. Vamos acabar com a confiança do time do Confiança e vamos vencer lá. Vencendo lá, meu amigo, o Orlando Scarpelli no próximo jogo vai estar fervendo. Dito isso, chegamos ao final da nossa live maravilhosa, desse canal maravilhoso. Obrigado pela participação e a companhia de cada um de vocês. Lembrando que estaremos aqui no final da rodada trazendo os detalhes de como foi esse início de rodada aí, de sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e também da Série A. Amanhã à noite, depois da rodada, a gente vai trazer todos os resultados aí, os detalhes, as informações também para você ligado aqui no canal. E já vou antecipar que semana que vem a gente vai esperar dar mais uma esquentada nesse assunto triste de manipulação de resultado com relação à aposta e jogadores envolvidos. Semana que vem a gente vai fazer uma live especial falando sobre essas informações aqui no De Olho na Rodada, tá bom, meus amigos? Então, Paulo Vieira, muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Esse foi o canal De Olho na Rodada, mais uma live maravilhosa com vocês aqui. Grande abraço, fique com Deus e não esqueça, até a próxima rodada.